abra o coração para ouvir a voz da palavra de Deus. Então você está pedindo muita coisa para Deus, não é errado pedir as coisas para Deus. Talvez errado é o pedido que você faz. Você sabia que a Bíblia diz que nós não sabemos pedir? E quando pedimos, nós pedimos mal. Por quê? Veja que esse homem pediu bem. Vamos para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 5. A maior parte da reunião, toda a reunião é válida, mas a parte principal é ouvir a mensagem da palavra. Um dia o missionário falou assim, o louvor, por exemplo, aí um rapaz do louvor falou assim, viu, falei para vocês, eles não levam nada em conta. Eu falei, não, que a mensagem é o principal. Se não tem a mensagem, não funciona. Mas até o louvor, quando ele é fundamentado na palavra de Deus, acontecem milagres. Quando nós cantamos a palavra de Deus, a volta da vitória, por exemplo, nós cantamos o que? A palavra de Deus. Né? Quando você, até o louvor, a minha oração, a sua oração, se ela não tem fundamento bíblico, é uma reza, entende? Pode ter até palavras bonitas, palavras vamos dizer assim, decoradas, né? Que ilustram, mas não, tem que ter fundamento bíblico. Jesus disse, sem mim, nada, e ele é a palavra. Então, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, estou com a Bíblia nova aqui, tem que folhear direitinho. Diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Bem, para quem está começando, o que é um centurião? Capitão de 100. Naquela época, o mundo, ou boa parte do mundo conhecido, estava debaixo vamos dizer assim, não da autoridade, não, do jugo escravizador de Roma. Né? Então, o romano era um prepotente, porque comandava o mundo, tinha uma arrogância muito grande. E esse homem, sendo um capitão romano, a Bíblia diz que ele foi até Jesus, e assim, rogando-lhe. Puxa, o que é rogar? Pedir por favor. O que ele foi fazer ali diante de um homem daquela região, da Palestina, né, que estava debaixo da autoridade de Roma? O que ele foi rogar? Por que ele foi pedir? E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Eu digo várias mensagens. Primeiro que eu falei, ele sendo capitão romano, chamou Jesus de Senhor, rogando, pedindo por favor, pedindo por ajuda. E não estava ali pelo seu pai, não estava ali pelo seu filho, não estava ali pelo seu irmão, não está por um genro, por alguém, não, por um criado. Porque quantas vezes a Bíblia diz que um amigo se torna mais chegado que um irmão. E não é porque uma pessoa trabalha com você, que está debaixo da sua autoridade, que ela não se torna amiga, não é verdade? Se torna um amigo. Ele era uma pessoa querida por ele, uma pessoa amada, tanto que ele deixa de lado, como eu falei, todo o preconceito romano, toda a arrogância romana, e vai humildemente falar com Jesus, pedir um favor a Jesus. Por quê? Certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres, das maravilhas, das coisas que estavam ocorrendo com o ministério do Senhor. Ele, sendo um capitão romano, tinha informações. Há um homem nessa região, chamado Jesus, que dizem que é o próprio Deus que está no nosso meio. Uns dizem que ele é um profeta, outros dizem que ele faz milagres. E olha, aí um soldado disse, olha, capitão, eu estava presente quando eu vi que um cego enxergou. E eu perguntei, eu fiz questão, essas coisas todas. Há muitos anos atrás, um pessoal foi fazer uma reportagem numa igreja nossa lá no Rio, né? No nosso meio, ele queria saber de uma pessoa que no culto, uma senhora levantou a mão, contou de uma criança que tinha sido curada de uma doença terrível e tudo. E quando acabou o culto, ele foi lá perguntar para a senhora, mas isso é verdade? Não estão pagando a senhora, não fizeram isso. E foram na casa dela e tudo. E depois que ele foi falar com o missionário, ele falou, olha, missionário, quando aquela senhora falou, eu não acreditei, não. Mas eu fui atrás de tudo. Mas só que não fizeram a reportagem, né? Por quê? Porque ele não estava ali para isso. Ele estava ali para quê? Para pegar o quê?
Falar mal, né? Criar problema, exatamente, não fazer outra coisa. Eu até brinco que chegava assim, olha, pastor, que trabalho bonito. Nós aqui, por exemplo, esse aqui é o Jaime, está vendo? O Jaime era um pinguço, hoje está até pregando o evangelho. Aquele ali vivia a vida tal, aquela lá vivia assim tal. E é verdade, conversar, mas no outro dia ninguém falava. E na hora da reunião, ele via pessoas sendo libertas de demônios, pessoas sendo curadas, enfermidade, mas no outro dia, no jornal, aquela época do jornal impresso, né, que ainda existe, mas muito pouco, no outro dia diz assim, sensacionalismo, entenda bem, curandeirismo, e falava pessoalmente da hora da oferta. Então é isso que ele fala. Mas por quê? Porque a missão dele era aquela, era só para criar o tumulto, que atrás, por trás de tudo isso está o inferno. Mas então esse homem devia ter muitas informações dos milagres, porque ele não procuraria Jesus, entenda bem, se ele não tivesse essas informações. Por que queria até Jesus, se o criado dele, que ele está falando aqui, estava, como é que ele estava? O pessoal paralítico e violentamente atormentado. Então ele foi procurar Jesus, porque ouviu a mesma coisa, somos nós. Nós procuramos Jesus também porque ouvimos. Falamos, no meu caso, né, tinha uma depressão forte, do alcoolismo e tudo, e minha mãe mandou eu ir. Ela tinha um filho, ela frequentava, ela viu o que Deus fazia. Então as informações vão chegando. E ele então deixou de lado tudo e foi ali pelo seu criado, buscar o Senhor. E Jesus, humildemente, lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, vou até a sua casa. Puxa, que privilégio que esse homem teve. Que privilégio que ele teria, né, de ter Jesus na sua casa, mas não aceitou. Por quê? Diz. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente o quê? Uma palavra e o meu criado sarará. E o que você está pedindo para Deus? Pedis e pedis mal, diz o Senhor. Mas por quê? Porque não sabemos. Na palavra de Deus tem a cura que precisamos para o nosso corpo. Tem a prosperidade que precisamos ir para a nossa vida. Tem a libertação do nosso país, tem a salvação da nossa família, a salvação nossa e a salvação de todos os homens. Tem tudo, e nós não entendemos. Só que, às vezes, nós vamos ver na segunda parte da mensagem, algo que Deus já falou ao seu coração e talvez você não entendeu. Porque você já pediu a Deus algo, já pediu até a Deus uma palavra mesmo, você pediu, Deus me dá uma palavra, e a palavra você não entendeu. Nós nem sempre queremos ouvir a palavra. Na 2 Timóteo, a segunda carta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, é bem conhecido no nosso meio. Paulo fala assim ao jovem Timóteo, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chega um momento, irmão, que nós estamos, se deixarmos, o mundo nos envolve, as coisas desse mundo nos envolvem, os sentimentos que dominam este mundo, as ideologias que dominam esse mundo, o alvo do diabo, que é roubar, matar, destruir, mas ele não vem com o diabo, rouba, ele vem até como um anjo de luz. Eu falei que um dia desses perguntaram para um homem, eu sou da religião tal, frequento a religião tal, e você concorda, eu vou para o inferno? Ele disse, não, a teologia não crê na condenação dessa sua teologia dele, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia diz que dirá naquele dia apartado, vinho maldito para o fogo eterno, misericórdia. Mas está escrito, como é que não tem condenação eterna? Mas por quê? Tem gente que quer ouvir, tem gente que quer falar também, entenda? Eu começo a falar o que você quer que eu ouvir. Eu sei que você tem condição, ou tem uma coisa, ou você gosta disso, e eu prego para te agradar. Não, tem que pagar a verdade. Só a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade nem sempre é agradável, a pessoa não quer, porque a verdade mexe nos interesses da pessoa, mexe nos brilhos da pessoa, mas ela aqui, não, amigo. Olha, Jesus disse, eu não vou julgar a religião, não vou condenar ninguém, vou falar o que a Bíblia diz. Jesus disse, eu sou o. Não é uma vogal, é o artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade. E ninguém vem ao Pai, senão só Jesus Cristo salva. Você está fazendo o que muita gente faz, a caminho igual homem para a direita. O que o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse que não, ele disse que ele é o caminho. Mas muitos querem falar e muitos querem ouvir. Quer dizer, não temos que ouvir o que Deus tem. E nem sempre. Na segunda parte, quando eu falo segunda parte, nós temos duas partes da mensagem, você vai compreender isso. Então,
esteja preparado para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não vem para condenar. Salmo 107, versículos 19 e 20. Salmo 107, versículos 19 e 20. Vou correr um pouquinho, parece que a Bíblia é nova. Diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou das suas necessidades. Nós também temos uma necessidade. Talvez estamos na angústia também, um momento difícil da nossa vida, mas nós clamamos a Deus. E Deus manda a bênção. Como é que Ele manda? Ele diz assim, Deus livrou. Como é que Deus livra? Enviou a sua palavra. Não enviou um anjo, não. Não enviou fogo dos céus, não. Enviou uma palavra. Aquele homem entendeu. Senhor, eu quero só uma palavra, me dá uma palavra. Não, eu vou na sua casa, eu vou curar o seu enfermo, eu vou curar o seu amigo, o seu criado, eu vou libertar. Senhor, mande uma palavra. O que nós estamos pedindo para Deus? Agora aquilo, talvez já pedimos, e talvez Deus até já nos deu, mas nós aceitamos a palavra? Lembra daquela caixinha de promessa? Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, arrependa-te, pecador. Deus fala de novo. Não, você não quer ouvir a Deus, você quer ouvir o que é agradável a você, quer ouvir o que você quer, não o que Deus tem para você. Esse homem que nós vamos ver daqui a pouco, a mensagem é a segunda, aqui é a entrada, a segunda parte, você verá que é isso. Amigo, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Ela nunca vem para nos condenar, ela nunca vem para nos derrotar, ela sempre vem para nos levantar. João 3,17 diz, porque Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é profundo para mim e para você. Então, 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O seu Filho quem é? Jesus é a palavra de Deus, que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso é João 1,14. Apocalipse 19,13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então Deus, sem mudar a Bíblia, Deus enviou a sua palavra ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, por ela, a palavra, e a pessoa não entende. A pessoa vem e não entende. É como a Bíblia, ele veio para os seus e os seus não receberam. Amigo, receba a palavra de Deus. Ainda, eu falo durante anos, ela vem como um remédio às vezes, que arde, mas cura. Tinha um remédio que o pessoal falava que ardia, mas não curava nada. Né? Mas é aquele que é remédio que às vezes é amargo, né? O xarope para criança. Hoje começaram a colocar o xarope com gosto de morango, né? Gosto de laranja, gosto de pêssego, não sei o quê, para ficar mais agradável para a criança. Geralmente é um pouquinho amargo o xarope. Não, meu irmão, é aquele remédio que é necessário, você tem que tomar. Veja a pessoa na quimioterapia, às vezes, puxa, dá enjoo, a pessoa conta, mas é necessário às vezes para a pessoa, para que diminua o tumor, fazer desaparecer. Isso é o médico que explica isso aí. Mas é um tratamento que às vezes é penoso, mas é hemodiálise 3 vezes na máquina, mas é necessário para quê? Para que aquela máquina faça o papel que os rins não estão fazendo. Eu só estou falando para você que nada é, assim como o remédio não é para matar a pessoa, é para salvar, agora o remédio dá efeito colateral. A palavra de Deus não dá, não. Ela é pura, é para você, irmão. Aceite, mesmo que ela venha de uma hora de te repreender, aceite que a palavra de cura, ali está a cura. Mande uma palavra, Senhor. É só uma palavra, e é o que ele queria, e ele entendeu. Que a palavra de Deus era acatada no mundo espiritual, que os anjos de Deus entrariam em ação, e que o poder de Deus se manifestaria naquela palavra, e assim aconteceu. Chegando em casa, ele encontrou o criado dele completamente curado. Amém?